Eu cumprimento a todos que me assistem com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Clodoaldo, da Igreja Assembleia de Deus do Jardim Iva, aqui da congregação do Jardim Nova Vitória, e eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. Gostaria de compartilhar com você um texto bíblico. Independente da sua religião, independente de você ser evangélico, você ser católico, você ser espírita, eu gostaria de compartilhar essa palavra com você, que é a palavra de Deus. O texto se encontra no livro de Gênesis, no capítulo de número 15, no versículo de número 5 ao versículo de número 8, que diz assim: Então o levou para fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: Assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. E disse-lhe mais: Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra, para herdá-la. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? Amados, esse texto ele fala a respeito de Abraão. E quem foi Abraão? Abraão foi um dos principais personagens bíblicos, importante personagem para os cristãos, importante personagem para os judeus e importante personagem para os árabes. E nesse momento, o texto do capítulo de número 15 de Gênesis nos relata que Deus ele chega em visão para Abraão e diz para Abraão: Abraão, não temas. Olha só, Deus ele chega para Abraão e diz: Abraão, não temas. Então significa dizer que Abraão ele está de alguma forma, ele está temendo, de alguma forma ele está preocupado, de alguma forma ele está ali com o seu coração em dúvida em relação à questão de futuro. Porque quando Deus ele chega para Abraão e diz para Abraão: não temas, é porque Deus ele já estava olhando o coração de Abraão. Ele já sabia que Abraão ele estava preocupado em relação ao futuro. E nós também nesse momento difícil, nós também estamos preocupados em relação ao futuro. Nós não sabemos o que vai acontecer, não sabemos como vai se desdobrar a economia do nosso país, mas só que Deus sabe. E essa palavra ela vem falar aos nossos corações a respeito disso. E o que Deus colocou no meu coração é crendo na herança do Pai. Crendo na herança do Pai. A Bíblia diz que Deus ele chega para Abraão em visão e diz: Abraão, não temas, porque eu sou o teu escudo. Significa dizer que Deus ele chega para Abraão e fala: Abraão, não temas, porque eu sou o seu escudo. E para que serve o escudo, amados? O escudo ele é um instrumento de proteção. E Deus se coloca na vida de Abraão como um escudo. Ele diz: Abraão, eu sou o teu escudo, eu sou a tua proteção. Quem tem Deus como escudo não tem por que temer. Quem tem Deus como proteção não tem por que duvidar do futuro, porque Deus ele nos protege de toda e qualquer má situação. E Deus ele diz mais: Abraão, eu sou o teu escudo, eu sou o teu grandíssimo galardão.
Olha só, eu sou o teu grandíssimo galardão. E se nós pegarmos essa palavra galardão, ela significa, aleluias, ela significa recompensa, ela significa pagamento, ela significa salário. A palavra galardão significa pagamento, significa recompensa, significa salário. Quantos nesse momento estão sem perspectiva de futuro? Mas só que nós temos que crer nas promessas do Pai. Temos que crer na herança do Pai. E a Bíblia fala que, mesmo assim, depois de Deus chegar para Abraão em visão e falar: Abraão, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, eu sou o teu galardão. Perceba que Deus, ele dá, aleluias, 3 situações aonde ele fala que ele é na vida de Abraão: escudo, recompensa e salário. Mas mesmo assim, no versículo de número 2, a Bíblia fala que Abraão, ele chega para Deus e diz: Senhor, o que me has de dar, pois eu ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Abraão, ele está preocupado com questões a respeito de futuro. E Deus, ele faz algo que me impressiona nesse texto. Porque Deus, ele faz 2 promessas para Abraão. A primeira promessa que Deus, ele faz para Abraão é a promessa de filhos. É a promessa de descendência. É a promessa de filho e descendência. A primeira promessa. A segunda promessa que Deus, ele faz para a vida de Abraão é a respeito da herança da terra. E é interessante que Deus, ele fala para Abraão: Abraão, o que for gerado de ti vai ser a sua descendência. Não vai ser o mordomo Eliezer que vai ser a sua descendência, mas o que nascer de ti será a sua descendência, Abraão. É porque Abraão, ele está preocupado a respeito de questões do futuro, porque ele está, aleluias, olhando para a sua situação física, para a sua situação humana. E é importante citar que Abraão, ele está dentro da tenda. E é interessante que Deus, ele faz algo grandioso nesse texto. Deus, no versículo de número 5, a Bíblia enfatiza que Deus, ele pega Abraão e leva Abraão para fora da tenda. O versículo de número 5 diz assim: então o levou fora e disse. Abraão, ele não saiu sozinho da tenda. A Bíblia diz que Deus o levou para fora da tenda. E para que Deus o levou para fora da tenda? Para que ele pudesse olhar além do teto da sua casa. Para que ele pudesse olhar além do teto da sua tenda. Para que ele pudesse olhar para o céu. A Bíblia diz que Deus, ele pega Abraão e leva para fora. Para que ele pudesse contemplar o céu. Então, em situações onde nós ficamos preocupados em relação a questões de futuro, amados, nós temos que sair da tenda, sair da limitação da tenda, do nosso teto, para que o nosso olhar possa contemplar o céu. A Bíblia diz que Deus, ele diz para Abraão: Abraão, olha para as estrelas e comece a contar as estrelas, se você puder contar. Significa dizer: Abraão, a sua descendência vai ser como as estrelas. É como se Deus tivesse pegado Abraão,
tirado ele de fora da tenda e olhado, olha, eu preciso ilustrar, eu preciso fazer com que Abraão entenda a herança que eu tenho na vida dele. E Deus, ele queria de alguma forma, de alguma maneira, mostrar isso, ilustrar isso para Abraão. E Deus o tira para fora da tenda e o faz olhar para o céu. Em momentos de preocupação, nós precisamos olhar para o céu. O salmista disse: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. E logo depois ele conclui: o meu socorro, ele vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então o nosso socorro, ele vem do céu. O nosso olhar, a nossa atenção, ela tem que estar no céu. A Bíblia diz que depois que Deus tirou Abraão da tenda e que ele começou a olhar para o céu, ele começou a contar as estrelas, a Bíblia diz que Abraão, ele creu. Então nós só vamos crer, nós só vamos confiar na herança do Pai se nós olharmos para o céu. Tire o seu olhar da terra e coloque o seu olhar no céu para que você possa crer. Se você ficar olhando para a terra, você não vai crer. Temos que olhar para o céu. E no versículo de número 6 diz: e creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Do versículo 7 diz: Disse mais, eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra, para herdá-la. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? A Bíblia diz que Abraão, ele creu na primeira herança de Deus, que seria a sua descendência. Mas quando Deus, ele fala para Abraão: Abraão, eu vou te dar essa terra. Abraão, ele interpela Deus com uma pergunta: Senhor, como saberei que eu hei de herdá-la? Abraão, ele creu na primeira, mas não creu na segunda. Ele creu na primeira herança, mas não creu na segunda herança. Porque ele chega para Deus e pergunta para Deus: Senhor, como eu hei de herdá-la? Na primeira herança, a Bíblia diz que Deus, ele pega Abraão, tira para fora da tenda e o faz olhar para o céu. Mas o que me chama a atenção é o que Deus faz para que, referente à segunda herança, para que Abraão acredite e creia na segunda herança. A Bíblia diz que Deus, ele pede para Abraão: toma uma bezerra, toma uma cabra, toma um carneiro, toma um pássaro e toma uma pomba, e parte esses animais ao meio. E a Bíblia fala que Abraão, ele pegou esses animais que Deus pediu e partiu-os ao meio. No versículo de número 10, somente as aves não partiu. Parece que Abraão ali, parece que Deus está pedindo para que Abraão fizesse o holocausto. Mas não é isso que está acontecendo no texto. Aqui Deus, ele está fazendo um concerto com Abraão.
Aqui Deus ele está fazendo uma aliança com Abraão. Não é um holocausto, é uma aliança. E é interessante a maneira com que Deus ele está realizando essa aliança com Abraão. Porque no momento que Deus ele pede para Abraão pegar esses animais e cortar esses animais ao meio, Deus ele está usando o costume antigo de povos antigos que faziam esse tipo de aliança desta forma. E como é que acontecia isso, pastor Clodoaldo? Um rei soberano pegava um outro rei subordinado, e esse rei subordinado tinha que pegar alguns animais e sacrificar eles, cortar eles ao meio e colocar uma metade do animal de um lado, a outra metade de outro lado, e isso seria uma aliança entre esse rei soberano e este outro rei subordinado. Este outro rei subordinado se passaria no meio desses animais ainda sangrando. Para quê? Para que pudesse mostrar para o rei soberano que a sua aliança, que essa aliança seria irrevogável, que ele seria totalmente devoto a este rei soberano. E Deus ele está fazendo esta mesma forma de aliança com Abraão. Mas é interessante que Deus ele faz isso, ele faz esse concerto para provar, para poder garantir a Abraão que ele herdaria as promessas de Deus. Mas o que me chama a atenção, amado, é que nessa aliança, quem tinha que passar por meio das metades dos animais sacrificados era o rei subordinado, era a parte menor, seria a parte inferior. Porque ao passar por essas partes, ele estava dizendo, olha, se eu faltar com a minha palavra em relação a esta aliança, o sangue que foi derramado desses animais vai ser o sangue que vai ser derramado da minha vida. Quem teria que passar por aquelas partes seria Abraão, que foi a parte inferior, que é a parte subordinada. Mas só que no versículo de número 17, algo de impressionante acontece. Do versículo de número 17 diz assim: E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis que um forno de fumaça e uma tocha de fogo passou por aquelas metades. A Bíblia diz que o sol se pôs e uma tocha de fogo passou entre as metades daqueles animais que estavam mortos, uma banda para um lado, a outra banda para outro lado. A Bíblia diz que Deus, o Shekinah de Deus, a presença de Deus, passou por aquelas metades para poder falar: Abraão, a promessa da minha herança na sua vida não vai ser revogada. Não vai ser você que vai passar pelas metades. Eu vou diminuir, eu que sou o soberano, eu vou diminuir para poder passar por essas metades desses animais sacrificados, para poder garantir que eu vou cumprir com a minha palavra em relação à herança que eu tenho na sua vida. Olha o que Deus fez para que Abraão pudesse crer na segunda promessa da herança de Deus. Na primeira promessa, Deus tirou Abraão da tenda e fez ele olhar para o céu. Na segunda promessa,
Deus, ele fez um pacto aonde ele desce e passa no lugar de Abraão e diz: Abraão, o meu concerto contigo não vai ser revogado, porque eu sou o teu Deus, eu sou o teu escudo, eu sou o teu galardão. Por isso, Abraão, o seu futuro vai ser um futuro abençoado. O seu futuro vai ser um futuro próximo. Nós precisamos crer nas promessas da herança de Deus. Por isso, meu amado, creia da herança de Deus e que Deus possa abençoar a sua vida. Amém?